E aí, beleza? Seguinte, por que que sua agência não vai para frente, cara? Por que que você está tentando aí, você já conseguiu algum cliente, mas assim, não decola, você não consegue acertar as contas, às vezes está no vermelho ali e não está funcionando. Cara, por que que isso pode estar acontecendo com você? Assim, vou te dar uma dica. Primeira coisa, não é só você que passa por isso, tá? Muita gente passa por isso e é um problema recorrente nas agências de marketing digital, principalmente por um pequeno erro que acontece com a maioria das agências, que é o seguinte: não conseguir precificar de forma correta o seu trabalho e também não conseguir ter uma recorrência de serviços. Essa palavra recorrência é a coisa mais importante que você tem que pensar no momento. Em primeiro lugar, como que uma agência de marketing digital sobrevive hoje? Vou colocar alguns serviços aqui que você pode oferecer, pode estar oferecendo para o seu cliente, e pode ser que não está dando certo por alguns motivos daí que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. Vamos lá, uma agência de marketing digital hoje, o principal serviço que eu acredito que seja interessante de oferecer, que eu vou te explicar por que depois, é o serviço de tráfego pago. O que que seria tráfego pago? Cara, anúncios online. Você vai oferecer para o seu cliente aí Facebook Ads, LinkedIn Ads, e o principal que eu sugeriria, assim, que é o Google Ads. Por que que esse é o melhor serviço para a sua agência? Cara, primeiro, é um serviço de recorrência, você não consegue oferecer esse tipo de serviço geralmente por, sei lá, uma semana, um mês ou alguma coisa do tipo. Você vai precisar ter uma recorrência com isso. E outra, o custo dele para a agência é um custo muito menor. Você tem que ter o seu expert ali sobre isso, no caso, sobre anúncios. Só que você não tem um trabalho aí, um retrabalho muito grande, porque você analisando as métricas, você vai conseguir ter exatamente o que você precisa fazer para melhorar aquele anúncio. Diferente, por exemplo, de um outro serviço que você pode oferecer, que é o serviço de social media, por exemplo. O que que é o serviço de social media? Cara, basicamente você cuidar das redes sociais dos seus clientes. E aí você tem duas formas de fazer isso. Uma delas é você cuidar totalmente da rede social, então você vai trazer para você todo o trabalho ali, criar conteúdos geralmente da agência de design em cima disso, ou você criar ali um calendário editorial para o seu cliente, isso é muito importante também. Então a gente já falou de dois serviços aqui, tráfego pago e trabalho de social media. Esses dois são os principais das agências de marketing digital hoje, tá? Vou falar de mais dois aqui na realidade que são importantes também. Desenvolvimento web, criação de website. Cara, quando você está trabalhando com social media e gestão de tráfego, é muito importante que você tenha controle total do site do seu cliente. Saber instalar uma tag, saber instalar um pixel, saber tudo isso e saber analisar as conversões também faz total diferença quando você está trabalhando com um cliente, quando você tem uma agência que realmente quer oferecer performance para o seu cliente. Isso é muito importante. E aí tem um outro serviço que ele faz todo o sentido, engloba muito, que é o serviço de e-mail marketing também. O seu cliente precisa de um trabalho de e-mail marketing. E-mail ainda é uma funcionalidade muito boa para você trazer leads, para você gerar leads, para você nutrir esses leads. Só que qual que é o erro das pessoas, principalmente nos serviços? Primeiro, a maioria das agências acham que marketing digital é simplesmente social media, você administrar as redes sociais do seu cliente. Mas, cara, me desculpe, não dá para você só fazer isso. Você não vai conseguir trazer uma performance muito grande para o seu cliente. Eu vou te dar um motivo. Hoje, a questão de gestão de tráfego, a questão de tráfego pago é muito importante. Você só consegue trazer leads, trazer ali um crescimento da marca e fazer até um trabalho de branding mesmo quando você investe uma grana nas redes sociais. Afinal, é para isso que elas estão lá, é para isso que elas estão oferecendo serviços gratuitos que na realidade são pagos por pessoas que estão investindo ali em tráfego para elas. Então, o mais importante, cara, sua agência precisa ter serviço de tráfego pago. Nem que você trabalhe só com social media e tráfego pago para social media. Então, um Facebook Ads, um Instagram Ads ou algo do tipo, tá? Mas a palavra-chave aqui, cara, é o seguinte: você precisa ter recorrência. É a palavrinha do momento, é a palavrinha que eu tô querendo trazer para você nesse vídeo. E eu vou te dar um exemplo de recorrência. Cara, seguinte, não dá para você trabalhar com o seu cliente um mês, 2 meses ou fazer ali, cara, vamos fazer 4 semanas e a gente testa e tenta resolver e entender como que está indo o desenvolvimento do trabalho. Cara, desculpa, marketing digital em um mês não significa nada. Eu estou aqui há quase, vai dar aí 10 meses fazendo conteúdo e tudo mais, sem investir em tráfego pago, porque eu quero criar uma recorrência, quero criar aqui um serviço um pouco diferente, quero ter um número de vídeos muito grandes antes de eu começar a investir em alguma coisa para trazer um conteúdo mais relevante para vocês, do clube do gestor e tudo mais que eu já falei por aqui. Mas o trabalho de recorrência é muito importante. A gente só vai ver resultado talvez ali depois de 8, 9, 10 meses. Então, uma dica, cara, é o seguinte: ofereça trabalho recorrente para o seu cliente. Você vai trabalhar com tráfego pago? Faça um contrato com ele de um ano.
Isso é muito importante. Você não precisa colocar uma multa contratual muitas vezes, mas você precisa colocar ali esse 1 ano para você demonstrar nesse período tudo que vocês cresceram, que vocês aplicaram e que vocês fizeram de diferença, principalmente nas redes sociais deles ou na gestão de tráfego para o site e tudo mais. Quando você vai fazer um trabalho de e-mail marketing também, é muito importante você fazer isso, cara, recorrência, você ter ali um período muito bom para você trabalhar em cima, disparando e-mails, tentando entender como que está sendo esse disparo, realizando melhorias, às vezes a questão de design você pode alterar e ter estratégias diferentes, a questão de copy também, você pode criar textos diferentes para o mesmo e-mail muitas vezes e ver a repercussão desse e-mail como que vai ser. Então isso tudo é muito importante, tá? Você só vai conseguir sair desse momento que você está tendo de, cara, o cliente vai lá, fecha um pacotinho de 3 meses com você. Meu, desculpa, mas vai dar ruim. Não funciona assim. Você não vai conseguir apresentar um resultado polposo para ele em 3 meses. Você precisa de mais tempo. Você precisa também de ter um tempo para trabalhar e uma tranquilidade para você trabalhar. Quando você faz um contrato um pouco maior com o seu cliente, aí você consegue ter uma segurança de que você vai entregar o trabalho para ele e que você vai conseguir mostrar tudo o que você fez nesse período. Isso é muito importante, tá? Outra questão que as agências pecam muito, muitas vezes, é não ter um web designer dentro da agência, é não ter um criador de sites. Cara, aqui na Everest a gente só trabalha com sites em WordPress. Para mim, o WordPress é a melhor ferramenta que tem no mercado. Primeiro, você consegue estruturar ele de uma forma muito boa, você consegue performar ele muito bem e tem plugin para tudo. Basicamente, o que você quiser colocar lá dentro para performance, você vai conseguir colocar. Então, isso é muito importante. Então, vou te dar uma dica final aqui que é importantíssima para você. Cara, seguinte, quando você vai criar o seu projeto de marketing para o cliente, não cria exatamente ali, cara, vou trabalhar um social media para você, ou vou trabalhar a gestão de tráfego para você, ou vou criar um site novo para você. Cara, cria um projeto de marketing para o seu cliente. Seja a cara do marketing do seu cliente. Em vez de ele contratar uma agência ou pessoas do marketing para ele ter in-house, cara, seja essa agência realmente para ele. Porque as pessoas pecam muito em não profissionalizar isso, não demonstrar que eles são realmente uma agência de marketing digital. Cara, você tem que pegar seu cliente na mão e falar, meu, eu tenho uma estratégia para você trazer novos clientes. A estratégia é essa, eu consigo te entregar dessa forma, e aí você consegue alavancar a sua agência, alavancar o seu negócio. Cara, isso é muito importante, isso vai transformar a forma com que você lida com a gestão financeira da sua agência, com a gestão principalmente de trabalho também. Você vai ver que os seus clientes vão performar melhor a partir do momento que você tem um contrato ali maior com ele. Você vai ver que você vai conseguir entregar coisas novas, coisas diferentes. Isso é muito importante, tá? Então, fica a dica, cara. A dica principal, se você não conseguiu captar, é o seguinte, cara, feche contratos de 12 meses com o seu cliente. Isso é muito importante para você conseguir performar e crescer aí, alavancar o seu negócio e melhorar o marketing deles também. E outra, não venda exatamente serviços picados, venda um produto de marketing para ele. Resolva o problema dele, resolva o problema de marketing dele, e aí você vai conseguir resolver o seu problema da sua agência de crescimento. Cara, essa é uma dica muito valiosa mesmo. Então, assim, estou trazendo conteúdo semanalmente para você aqui. Tem live sobre marketing digital, sobre gestão de conteúdo, gestão de tráfego, toda segunda-feira ao meio-dia. Então se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha para mais pessoas verem isso. Se você tem um colega de agência, se você tem uma agência, cara, compartilha com seus colaboradores aí para eles verem esse conteúdo que é muito importante, me ajuda muito no crescimento aqui e para eu trazer novos conteúdos para você, beleza? Quer mais uma dica? Participa do nosso grupo lá no Face, Clube do Gestor. Cara, é um grupo que está com 150 membros, todo mundo engajado, querendo trabalhar e querendo ajudar as outras pessoas no marketing digital. Então, vamos nessa, a gente faz isso. Inscrição, curtida, participa do clube, beleza? Segunda-feira, meio-dia, tem live aqui pra gente bater um papo, eu posso tirar dúvida, a gente pode conversar um pouco mais. Fechado? Um forte abraço, até segunda-feira, meio-dia.